Falando do livro que começou tudo isso, Sombra e Ossos. Opa, cabeça pra baixo. Olá, criaturinhas, bem-vindos ao canal Divina, seja a sua primeira ou 10ª vez por aqui. Eu sou a Ra e antes de começar, não esquece de seguir o canal aqui para não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá certo? Hoje vamos dar continuidade ao nosso especial do Grishaverse. Falando do livro que começou tudo isso, Sombra e Ossos. Opa, cabeça pra baixo. Sombra e Ossos, ou Shadow and Bone, como é o título original. Lembrando que semana passada eu comecei o nosso especial falando sobre o novo livro desse universo, Demônio na Floresta, que fala sobre o passado do Darkling. Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês e aqui embaixo pra quem quiser assistir, tá certo? Então, primeiro eu vou falar o que eu achei do livro, sem spoilers, dando leve sinopse da história. Porém, tem algumas coisas que eu quero falar sobre essa história que não dá pra comentar sem soltar spoilers, sem comentar coisas que acontecem lá pro meio, pro final da história. Por isso eu vou botar timestamps aqui na caixa de descrição do vídeo, tá certo? Pra vocês saberem em qual parte eu falo sobre o quê, ou basicamente qual parte é sem spoiler, qual parte é com spoiler. Caso você ainda não tenha lido o livro e queira pular, não queira ver essa parte, tá certo? E também eu vou avisar aqui no vídeo em si, antes de jogar o spoiler na cara de vocês. Mas vamos começar. O que é Sombra e Ossos? Sombra e Ossos é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia jovem adulto, tá certo? Primeiro de 3. Publicado originalmente em 2012 por Leigh Bardugo. Esse também foi o livro de estreia da autora, e isso é perceptível em alguns pontos da história que não são tão bem refinados quanto eles poderiam ter sido se ela fosse uma autora mais experiente. Isso não é um detrimento à história ou ao trabalho dela de modo algum. É uma coisa que é comum em todos os autores. Tipo, as primeiras obras deles não são tão boas quanto as obras atuais ou as últimas obras de um autor. Sempre tem aquela coisinha assim que eles podiam trabalhar melhor, que eles podiam ter explicado melhor. Aquelas leves coisinhas que você pega com o tempo de treinar numa atividade, seja ela qual for. A história é narrada em primeira pessoa por Alena Starkov, a nossa protagonista, que é uma jovem órfã de 16 para 18 anos. Ela perdeu os pais muito cedo. Ela acredita que ela tinha 8 anos quando ela ficou órfã, mas nem ela sabe qual a idade que ela tinha realmente, então ela também não sabe qual a idade atual dela. Por isso ela foi criada no orfanato Karmazin, onde ela conheceu Malin Eurezevitz, que era o único outro órfão da mesma faixa etária dela, e por isso se tornou seu melhor amigo, e basicamente eles são a única família que o outro tem. Como órfãos num país devastado pela Dobra das Sombras, que é uma faixa de terra consumida por sombras que corta Ravnica ao meio, de norte a sul, e é povoada por monstros chamados Volcra, e por guerras com os países vizinhos, Mal e Alina foram para o único destino que eles tinham quando se tornaram adolescentes, que era entrar para o primeiro exército. Ela acabou virando cartógrafa e ele virou um rastreador. E tudo ia tão bem quanto podia se imaginar num país devastado por guerra, sendo um adolescente num exército, até que as unidades de ambos são chamadas para fazer uma viagem através da Dobra para ir para o outro lado de Ravnica em busca de suprimentos. Só que, como todo bom livro de fantasia, nessa viagem tudo dá errado e eles são atacados por Volkers. E é aí que a Alina acaba se revelando como uma conjuradora de sol, o tipo mais raro de Grisha, que até então era só um mito para toda Ravnica. Por causa disso, do dia pra noite, ela passa de uma órfã que ninguém nunca deu atenção para uma das pessoas mais importantes de toda Ravnica. Ela acaba sendo arrancada do primeiro exército pelo Darkling, o comandante dos Grisha, e sendo levada para a capital Osalta para ser treinada no pequeno palácio, que é o lar dos Grisha e do segundo exército, que é basicamente a parte do exército que é formada só pelos Grisha. Mas o que danado são Grisha? Grisha são pessoas com poderes especiais, ou como eles chamam os praticantes da pequena ciência. Eles podem ser Corporal Kai, que tem a habilidade de manipular o corpo humano, seja para curar ou para ferir. Os Ethereal Kai, que tem a habilidade de conjurar os elementos, mais comumente água, fogo ou ar. E em casos muito raros, sombra e luz, que é o caso da Darkling, o caso de Alina. E os Material Kai, que são os Grisha que têm a habilidade de manipular qualquer elemento, seja ele orgânico ou inorgânico, para criar objetos. Tá, mas e aí? Vale a pena ler Sombra e Ossos? Em resumo, sim. Eu acho que sim. Eu gostei bastante dos livros. Porém, vale salientar que Sombra e Ossos é uma história de fantasia jovem adulto que é focado na ela mais jovem do jovem adulto. Ou seja, o público-alvo original da história são os jovens entre 16 e 19 anos, que inclusive é a idade da maioria dos personagens, por isso que é mais fácil para esse público se identificar com os personagens. E também por ter esse foco no público mais jovem, acaba caindo em muitos dos tropos e clichês de livros desse tipo, o que nem sempre é algo negativo, e que nesse caso não é negativo, tá certo? Porque pra mim, Bardugo soube trabalhar bem esses tropos, que poderiam ser prejudiciais e que em muitos livros caem nesses tropos, são bem prejudiciais, mas Bardugo usou eles como uma base para mostrar o crescimento de Alina, como ela saiu
daquela coisa que poderia ter sido uma caricatura de uma personagem para uma personagem realmente importante, um personagem com um desenvolvimento legal. Mesmo que no começo a Alina pareça cair na categoria da personagem, que assim, que era super comum no começo dos anos 2000, 2010, na literatura young adult, de diferente das outras garotas, ou not like other girls, por ser sem graça esteticamente, pelo menos pela descrição do livro, antissocial, andar sempre mais com os garotos e ter uma aparência desleixada. No decorrer da história, a gente vê que ela não é assim por rejeitar as coisas associadas com feminilidade de modo tóxico. Estou olhando pra você, Katniss Everdeen. E sim por ter crescido num ambiente que feminilidade era vista como uma fraqueza e algo inalcançável pra ela. Ela nunca achou que ela pudesse ser bonita, coisa assim. Ela sempre teve nas sombras, sabe? E não é porque ela era bonita, só ninguém via porque ela tava usando óculos. Não, tem motivos do porquê ela, assim, ela tem uma aparência basicamente de universitário que não dorme há 2 semanas porque precisa terminar o TCC. Essa é a melhor descrição pra mim da aparência de Alina no começo da história. E o fato dela não ter essa visão tóxica anti-feminilidade que era comum nos livros da época é provado pelo fato de que a melhor amiga dela, basicamente a única amiga dela no Pequeno Palácio, é Genya, que é basicamente a descrição, a personificação de tudo que é feminino, tudo que é bonito, tudo que é delicado, apesar de ser mais por fora do que por dentro. Mas Genya é super bonita e o poder dela é usado em prol de estética, em mudar a face dos outros, deixar as pessoas mais bonitas. E ela é desprezada pelos próprios Grishas por causa disso. A Lina vê ela como uma pessoa e não só como essa farsa que ela tem de beleza. E em qualquer outra história, Genya podia muito facilmente se tornar a rival de Alina lá, Regina George, em vez de ser a amiga dela. Eu gosto da subversão que teve nesse estereotipo do livro. Muita gente diz que, mas Zoya faz o personagem da Regina George. Eu não acho que Zoya entre no personagem da Regina George. Por mais que Zoya me irrite, eu não acho que ela seja uma rival de verdade de Alina. Eu só acho que ela é uma pessoa que foi botada pra fora do pedestal dela e não tá sabendo lidar com isso. Outra coisa que eu gosto muito no livro é que mesmo que a Alina seja escolhida, a única pessoa com o poder de conjurar luz, a única pessoa que pode salvar a Ravika, ela não é boa em tudo de primeira. Ela precisa comer um dobrado treinando, tanto os poderes Grisha quanto treinando combate com Botkin, pra chegar num nível aceitável de controle dos poderes dela, um nível aceitável pra conseguir sobreviver nessa guerra que tá acontecendo. E por isso a maior parte do livro é focada no treinamento dela e eu gosto muito disso. É refrescante ver uma heroína que precisa aprender a ser uma heroína de fato, sabe? Tipo, tem o crescimento do personagem aí, não é tipo, um capítulo e poxa, já sou a tampa de crush que vai derrotar todo mundo. Não, existe realmente um crescimento do personagem. Mas pra mim, o maior problema de Sombra e Ossos e dos outros livros da própria série, do Grishaverse inclusive, é o mesmo problema de toda fantasia ou ficção científica jovem adulto. As idades dos personagens não batem com as vidas que eles tiveram ou as coisas que eles já alcançaram. Não faz sentido em muitos personagens. Tipo, Alina e Mal terem 17 para 18 anos faz todo sentido, porque as únicas coisas que eles viveram foram Karamzin e o exército. Eles não têm experiência de vida. Eles realmente são jovens que, tipo, estão começando. Mas Genya, David, Zoya, Ivan e os outros Grisha serem todos na faixa de 17 para 20 anos, pra mim não faz sentido. Tipo, pra eles terem alcançado esse nível de poder, esse nível de destaque dentro do exército, eles deveriam ser mais velhos, sabe? Tipo, tanto que é uma coisa que eu gostei muito no seriado de ter envelhecido os personagens, acho que faz muito sentido. Não tava colando as personalidades deles com as idades no livro pra mim. Tipo, eu tenho que abstrair disso várias vezes durante a leitura. Ok, agora eu vou começar a falar das coisas sobre o livro que exigem um pouco de spoiler pra eu explicar elas. E na verdade são basicamente 2 coisas que são uma no final das contas, tá certo? Outra coisa que eu adorei em Shadow and Bone, ou Sombra e Ossos, foi a subversão do famigerado triângulo amoroso que assombra 10 entre 10 livros jovem adultos com protagonistas femininas. Eu adoro um romance, eu adoro um livro de romance e tal, mas eu não aguento mais triângulo amoroso. Gente, sério, eu não suporto mais ler triângulo amoroso. Já deu, tipo, Edward, Bella e Jacob foi o ápice e acabou. Depois disso, todo mundo tentou fazer igual e não dá. Tá cansativo, tá sem graça, tá repetitivo e todo mundo sempre faz as mesmas coisas. Porém, Bardugo fez diferente e eu gostei do que ela fez. No início pro meio, na verdade, a história nos diz acreditar que vamos ter um triângulo entre Mal, Aline e o Darkling, mas é tudo um truque. Esse triângulo nunca existiu de verdade porque o Darkling, por mais que eu adore Ben Barnes, nunca foi um possível interesse amoroso de verdade para Alina. Ele era só um homem muito mais velho que viu a oportunidade de manipular uma jovem gênua solitária e sem rede de apoio para o seu próprio benefício. Parece uma história familiar, né?
O Darkling nunca realmente esteve interessado em Alina, nunca se deu o trabalho de conhecer ela como pessoa. Ele só fez um grooming nela, literalmente, todas as ações do Darkling para com a Alina é grooming, pra poder usar o poder dela como bem quisesse, sem ter uma resistência dela, tipo, fazer ela ser o pau mandado dele. Ou seja, não era amor, era cilada. E Bardugo deixa isso bem claro pra mim com as ações dele no final do livro, que provam que ele realmente nunca amou ela, nunca realmente se interessou com ela como pessoa, só se interessou por ela como uma fonte de poder. E por mais que eu ache que o Darkling é um personagem super interessante e que ele é um vilão moralmente cinzento, um anti-herói que perdeu a razão no meio do caminho, a la Magneto, no que diz respeito a Alina, pra mim, ele é totalmente vilão e não tem como defender, tá certo? Inclusive, eu não consigo entender quem é pró-Darklina por nada nesse mundo, porque pra mim é você ser a favor de um relacionamento tóxico, um relacionamento, assim, nojento. E por mais que eu adore o interesse amoroso moralmente questionável, o Darkling eu não consigo ver como opção, de jeito maneira. Além do fato do Darkling ser um boy lixo, tá certo? Pra mim, a Alina nunca realmente se apaixonou por ele. Ela só tinha atração física, porque, vamos falar a verdade, o homem é lindo, a descrição do homem é linda. E atração pelo poder dele de ser um amplificador vivo. A gente só vê ela realmente fazendo e tendo gestos de amor de verdade quando é relacionado com o mal. Seja conseguir esconder os seus poderes dos Avaledores Grisha quando ela ainda era uma criança e passar uma década escondendo, suprimindo os poderes dela, a ponto dela mesma esquecer que ela tem esses poderes pra não ser separada de mal. Seja por ficar o tempo todo tocando a cicatriz que ela tem na palma da mão dela pra lembrar de mal nos momentos que ela tá nervosa, que ela tá ansiosa, que ela tá triste. E principalmente pelo fato que quando ela reencontra a Mal pela primeira vez, depois de ter passado meses sozinha no Pequeno Palácio, é o momento mais feliz que a gente vê ela em toda a história, desde os primeiros 2 capítulos. Mesmo que ela tava com raiva dele, tipo, 2 páginas antes disso, ela fica estática, feliz de Mal estar lá e tá vivo e ela poder ver e falar com ele, sabe? Então, pra mim, esses são os únicos momentos que realmente a Alina demonstra que ela ama alguém, são com o Mal. Mas é isso, criaturinhas. Isso aqui são as minhas opiniões sobre Sombra e Ossos, tá certo? Eu vou parar por aqui antes que esse vídeo vire um discurso pró-Malina, porque, assim, sou Malina desde criancinha, basicamente. Mas eu quero saber de vocês agora. Me conta aqui nos comentários o que você mais gosta ou o que você não gosta sobre Sombra e Ossos, tá? E também me diz qual é o livro favorito de vocês da trilogia, porque eu vou resenhar todos os 3, mais os outros livros do Grishaverse, então podem ficar esperando em breve a resenha de Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Depois eu vou pra duologia dos Crows e depois pra duologia de Nikolai, então fiquem ligadinhos aí, porque até sair a seriado vai ter muita coisa de Grishaverse por aqui. E também no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem aqui, inspirada na capa do livro. Tipo, eu usei a capa do livro de referência pra fazer esse look. Então se liga que esse vai ser o próximo vídeo no canal. Por isso já aproveita, clica aqui embaixo pra seguir o canal, assina o sininho pra receber notificação de quando sair vídeo novo e não perder o vídeo dessa maquiagem, tá certo? E se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha que me ajuda pra caramba. Se puder compartilhar nas redes sociais, eu agradeço imensamente. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui pra vocês, linkado aqui embaixo, pra ver os bastidores do canal, ou se quiser conversar potoca comigo no Twitter e no Instagram, eu tô sempre por lá disponível pra conversar potoca. Mas eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!